Vamos então para as nossas regras de inferência imediata. Nesse módulo a gente vai seguir também as regrinhas de inferência. Inferência imediata é aquela que se obtém diretamente de uma única premissa, o que a gente chama também de óbvio. No caso aqui, o óbvio vai envolver as proposições categóricas, não é tão óbvio assim, mas está em um exemplo. Todo homem é mortal, logo algum homem é mortal. Então vai ser esse tipo de raciocínio. Eu vou jogar uma premissa e vou tirar uma conclusão. Aqui está bem no estilinho do cotidiano, né? Na verdade, assim, é verdade que todo homem é mortal, logo também é verdade que algum homem é mortal. Beleza. Tipos de regras de inferência imediata. As regras de inferência imediata são de dois tipos: as regras de oposição e as regras de equivalência. Nas regras de oposição, o valor de verdade pode mudar com a inferência. Nas regras de equivalência, o valor de verdade permanece o mesmo com a inferência. O que é o valor de verdade? É quando eu faço a afirmação completa da premissa dizendo é verdade que todo homem é mortal. Então, aqui é verdade do comecinho é o valor de verdade. Se é verdade que todo homem é mortal, né? Por exemplo, já ficou falso, né? Então, o valor de verdade de todo homem não é mortal já ficou falso. Então, esse valor de verdade é o verdadeiro e falso aí da premissa, que vai, no caso da regra de oposição, poder mudar. No caso da regra de equivalência, não. O mesmo valor de verdade que estiver na premissa estará na conclusão. Então, se eu falo, por exemplo, nenhum homem é imortal, então também eu vou ter uma figurinha, uma regrinha de equivalência que troca de lugar sujeito predicado. Eu falo assim, ó, nenhum imortal é homem. Né? Então, se é falsa, se é verdadeira a primeira, né? Nenhum homem é imortal, ficou verdadeira a segunda, nenhum imortal é homem. Então, de verdade você chega em verdade, de falso você chega em falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Isso é uma regra de equivalência. Você vai ver também, a regra de equivalência é outra maneira de você dizer a mesma proposição, né? Mas ela acaba sendo, sim, uma forma de inferência. Quem são as regras de oposição? As contraditórias, contrárias, subcontrárias e subalternas. Já vimos, tem esse nome, porque de uma proposição inicial verdadeira, você pode chegar a uma conclusão que é falsa, verdadeira ou indeterminada. Nossa, tem indeterminado? Tem. Uma proposição está indeterminada se você não puder afirmar que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Nada se pode concluir. Você fez a inferência. Você sabe o valor de verdade da premissa, você sabe o tipo de proposição da premissa, você pode saber e sabe até o tipo de proposição que é a conclusão, mas não sabe se essa conclusão é verdadeira ou falsa. Você não conseguiu concluir usando as regras e, portanto, por aquela regra, ela ficou indeterminada. A primeira regrinha que a gente olha é a regra das contraditórias. Duas proposições são contraditórias se possuem o mesmo sujeito e predicado e não puderem ser ambas verdadeiras simultaneamente ou ambas falsas simultaneamente. Esse simultaneamente aí é onde, né? Em que lugar, em que tempo? No mesmo mundo, no mesmo contexto e significado. Então são contraditórias as proposições A e O e I. O que é a IO? A é integral e sem gordura. O, né? O negativo da dor universal? Não. Então, misturando nem leite nem tipo sanguíneo. A, lembra, todo S é P, né? É a universal afirmativa. O, a particular negativa. Algum S não é P. E, a universal negativa, todo S não é P. E I, a particular afirmativa, algum S é P. Vamos ver um exemplinho? Suponha que a proposição algum político é honesto é verdadeira. Então, estamos em algum planeta em que encontraram um político honesto. Concluímos que a proposição nenhum político é honesto é falsa, pois existe ao menos um político que é honesto. Isso porque aqui é lógica clássica e esse algum
tem conteúdo existencial, quer dizer, eu estou afirmando que existe. Quando eu uso o algum. Tá? Se afirmarmos que as duas proposições são verdadeiras, estaremos entrando em contradição. E a mesma coisa se eu afirmasse que as duas são falsas. Né? Não dá para as duas serem verdadeiras no mesmo contexto, no mesmo mundo, não dá para elas serem falsas no mesmo contexto, no mesmo mundo. Então, se algum político é honesto é verdadeiro, eu achei pelo menos um. Bom, então já ficou falso que nenhum político é honesto, né? Ok? Tá? Porém, se algum político é honesto é falso, significa que eu procurei e não achei mesmo nenhum. Então, nenhum político é honesto acabou de se tornar uma proposição verdadeira. Tá? Então, tem que prestar atenção quem que é premissa e quem que é conclusão aí. E com esse aviso, né, para a gente sempre prestar atenção que o argumento parte de uma premissa e chega numa conclusão, que essa ordem é importante, nós vamos concluir as regras de contraditórias e no próximo segmento a gente vê as outras regras de oposição. Até lá!